Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Novamente, uma alegria poder estar aqui ministrando a palavra para os irmãos. Talvez a última palavra aqui, transmitindo diretamente aqui da minha casa, pois já estamos na expectativa do retorno dos cultos presenciais na igreja no próximo domingo, dia 5 de julho, se assim o Senhor permitir, se tudo estiver tranquilo e evidentemente dentro de todas as normas sanitárias desenvolvidas pelo governo, desenvolvidas pelas autoridades sanitárias e que nós certamente estaremos aplicando em nossa igreja, estaremos juntos. E já vivo essa ansiedade no meu coração de poder rever os irmãos pessoalmente e estar ministrando uma palavra, a palavra do Senhor, do púlpito da igreja. Então, durante essa semana, esteja com o espírito de oração, esteja vivendo essa expectativa, esse anseio pelas águas do Senhor no próximo domingo, onde também teremos a ministração da Santa Ceia. Nós vivemos, meus irmãos, nos últimos 3 meses, aí praticamente 100 dias, que nós estamos vivendo um período da nossa história em que muitas coisas foram ditas, muitas coisas foram faladas. Pregamos sobre confiança, pregamos sobre esperança, pregamos sobre fé, pregamos também algumas oportunidades sobre a volta de Jesus. Eu queria, à luz de tudo que nós temos visto nos últimos meses, eu queria voltar a esse tema, ao tema referente à volta de Cristo e as coisas que precedem o seu retorno. Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 24, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes dizia: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis,
porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra extremidade dos céus. Até aqui. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Conduza-nos, ó Deus, pela verdade das Tuas Escrituras a partir deste momento. Que os olhos do coração dos meus irmãos sejam iluminados pela pregação e luz da Tua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu quero transmitir aqui aos irmãos alguns acontecimentos, aliás, são vários acontecimentos, agora no mês de junho de 2012. Preste atenção nisso. 10 de junho de 2020. 10 de junho de 2020, um tornado passou pelo oeste de Santa Catarina, arrasando as pequenas cidades do interior catarinense. 10 de junho de 2020, um tornado atinge o Vietnã. 7 de junho de 2020, um tornado atinge a Polônia. 12 de junho de 2020, um tornado atinge a Turquia. 8 de junho de 2020, um tornado atinge a cidade de Trecate, na Itália. 11 de junho de 2020, um tornado arrasa a Indonésia. 3 de junho de 2020, um ciclone atingiu a costa oeste da Índia, causando grande destruição e milhares de mortes. Terremoto na Turquia, terremoto no sul do Irã, terremoto na República Dominicana, terremoto, surto de Covid, praga de gafanhotos, ciclone e 50 graus de temperatura na Índia, praga de gafanhotos no Paquistão. Uma grande bola de fogo cruzou o céu em Pilbara, na Austrália, e os cientistas até agora não conseguiram identificar o que era aquilo. Praga de gafanhotos na Argentina, que estava vindo na direção do Brasil, mas por causa da frente fria no sul, eles se dirigiram para o Uruguai. Uma nuvem de poeira chamada Godzilla, para você ter noção do tamanho dela, está vindo na direção da América do Sul. Todos os anos, nesse período do ano, se forma uma grande nuvem de poeira vinda do Saara. Mas ela chega a poucos metros do Oceano Atlântico, ela se dissipa. Mas nesse exato momento ela não se dissipou e ela caminha, ela está vindo em direção à América do Sul. Além do vírus Covid que afetou todo o mundo. Todos esses eventos, meus irmãos, que eu estou aqui transmitindo a vocês, aconteceram ou estão acontecendo durante o mês de junho. O mês de junho talvez tenha sido este ano o mês com maior número de tragédias e de acontecimentos, eventos naturais em todo o mundo. Todos esses eventos, portanto, registrados somente nesse mês. Coincidências? Eventos normais da natureza? Ou, meus irmãos, as profecias de Jesus aqui em Mateus capítulo 24 estão se cumprindo progressivamente ao longo da história? Olhemos então para as palavras de Jesus neste trecho das Escrituras que muitos comentaristas chamam do pequeno apocalipse de Jesus, porque na verdade é um pequeno apocalipse de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, principalmente do versículo 3 até o versículo 14, de todo o texto que nós fizemos a leitura, nós vamos ver ali, meus irmãos, Jesus apresentando a nós 5 sinais que precedem a sua volta. 5 sinais que antecedem o seu retorno. 5 sinais que vão acontecer antes que Jesus venha buscar a sua igreja, venha buscar a sua noiva. Veremos cada um desses sinais e faremos aqui uma comparação do que aconteceu em períodos próximos ao tempo de Cristo com os nossos períodos atuais. Por exemplo, o primeiro grande sinal que precede a vinda de Cristo são os falsos cristos. Como ele diz no versículo 5,
porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas ele também fala, no versículo 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus aqui, em alguns versículos, Jesus vai falar que muitos falsos cristos, falsos Jesus, iriam se levantar para então ministrar uma falsa palavra para o povo. Vários messias, meus irmãos, fingidos já apareceram, vários messias falsos já apareceram na história da igreja, ensinando doutrinas subversivas, doutrinas heréticas. Outros já apareceram afirmando serem o próprio Jesus que desceu dos céus. Por exemplo, no Novo Testamento, alguns anos após a morte e ressurreição de Cristo, nós vamos ver lá no livro de Atos, nós vamos ver um homem chamado Teudas, nós vamos ver um homem chamado Judas da Galileia, e nós vamos ouvir um homem chamado Simão, um mago, que inclusive enganou vários de Samaria. Esses homens não tomaram para si o dizer que eram Jesus, mas tomaram para si uma mensagem messiânica, uma mensagem travestida de cristianismo para enganar a muitos. Em nossos tempos, por exemplo, o coreano ou famoso conhecido Reverendo Moon, um coreano, né, que enganou a muitos, inclusive aqui no Brasil, com várias áreas, se eu não me engano, da Amazônia, de Goiás, onde ele reunia os seus súditos e ali então ele pregava as suas mentiras. Henri Cristo, quem não conhece Henri Cristo? Dizendo-se o Jesus da atualidade. Outro um pouquinho mais atrás, chamado Jim Jones, que levou aí muitas centenas de pessoas à morte, ao suicídio, dizendo que Jesus estava voltando, ele sendo ele o arauto de Jesus, aquele que estava anunciando o retorno de Jesus, e muitos outros na história da igreja se colocaram nesta condição de fazerem o papel de Jesus, ou de serem profetas que, autorizados por Cristo, estavam a anunciar a volta ou a palavra do Cordeiro. Jesus, meus irmãos, ele traz um alerta à sua igreja, para que esteja preparada contra todas essas falsas esperanças de falsos homens. Porque é no momento de maior fragilidade de um cristão que muitos acabam por seguir quem lhes oferece a esperança que atende ao anseio de um coração atribulado e perturbado pelas tribulações. Portanto, meus irmãos, devemos ter cuidado a quem ouvimos, devemos ter cuidado a quem assistimos, devemos ter cuidado com esses homens que se autoproclamam Jesus, devemos ter cuidado com esses homens que se autoproclamam terem sobre si a autoridade de Jesus exclusiva para ministrar a palavra de Jesus, que não é a palavra de Cristo, é uma falsa palavra, e anunciar a data do seu retorno. Ninguém sabe quando Jesus irá retornar. Então Jesus, ele traz aqui para os seus discípulos esse cuidado, essa atenção redobrada com os falsos cristos e também falsos profetas. O segundo sinal que antecede a vinda, a volta de Jesus, está registrado nos versículos 6 e 7, que são as guerras e rumores de guerras. Ele diz, e certamente, versículo 6, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Os judeus, meus irmãos, segundo até mesmo a palavra de Jesus nesse próprio texto, lá no versículo 1 e 2, quando ele fala da destruição do templo de Jerusalém, os judeus entendiam que seria o fim de todas as coisas quando Jerusalém fosse destruída. E isso aconteceu em 70 depois de Cristo, mas o mundo não foi destruído, foi só Jerusalém que foi destruída. Mas Israel, meus irmãos, ainda passaria e passa, e nós também passamos por muitos rumores de guerra.
Todos passamos os dias ouvindo que a qualquer momento explodirá uma guerra em algum lugar do planeta. Por exemplo, nestes últimos dias corre a notícia de que a China e a Índia estão travando uma batalha por determinado território que também atinge o Paquistão. Então está ali, a China já matou um general da Índia, a Índia já contra-atacou os chineses, então estamos aí vivendo rumores de guerra. Ainda que isso não seja uma guerra, mas temos passado também momentos de grandes tribulações no mundo, né? Depois da morte, da terrível morte do George McFloyd, né? Se eu não me engano, Floyd, estamos passando por momentos de grandes tribulações em várias cidades americanas. Isso tentou acontecer aqui no Brasil, mas não funcionou, não deu muito certo. Está se espalhando agora pela Europa. Isso são rumores de batalhas, rumores de guerra, rumores de acontecimentos que estão registrados aqui nas profecias de Jesus. Estas notícias nos chegam todos os dias. Quantas foram, meus irmãos, as guerras que devastaram nações durante tantos e tantos anos, logo após a morte de Jesus? Romanos, judeus, sírios, egípcios, tantos vieram à morte por causa de grandes lutas, grandes batalhas que foram implementadas logo após a morte do Senhor Jesus. Então, guerras e rumores de guerras são prenúncios da volta do Senhor Jesus. O terceiro sinal que antecede o retorno de Cristo meus irmãos, a fome. E nós poderíamos incluir aqui também as pestes. No próprio versículo 7 diz lá: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Podemos aqui aliar a fome às pestes, porque toda guerra, que foi o sinal anterior, toda guerra tem como consequência, gera fome numa nação que entrou em guerra, e principalmente aquela que perdeu a sua guerra. E acompanhado da fome vem também as pestes, vem também as pestilências, vem também as doenças. Por exemplo, lá próximo de Jesus ainda, Jerusalém, Roma, Egito, a África romana passaram por desastres humanos terríveis, ocasionados pela fome, logo alguns anos depois, após a morte de Jesus. Cenários bem conhecidos de todos nós, meus irmãos. Quantas nações hoje enfrentam a fome? Quantas são as campanhas de instituições, algumas sérias, outras nem tanto, de ONGs, algumas sérias também, outras nem tanto, para acabar com a fome na África? Desde criança eu ouço falar de campanhas para se acabar com a fome na África, e a fome na África nunca acaba. Isso é terrível, mas isso é profético. Isso faz parte aqui do pequeno apocalipse de Jesus. Ele diz aqui que a fome nas nações precederia o seu retorno. E não só a fome, mas também a peste. O que estamos vivendo agora, meus irmãos, com o Covid-19, se não uma peste que infectou toda a humanidade, levando todos ao terror, ao medo e à morte de milhões de pessoas. Não como foi a gripe espanhola, que matou aí aproximadamente 50 milhões de pessoas, ou a peste bubônica um pouco antes, ou outras pragas que surgiram e cuja mortandade foi bem maior do que o Covid-19. Mas é fato que hoje, no século XXI, nós estamos envolvidos no meio de uma pandemia que tem assustado as nações e tem levado governos a enfrentarem problemas econômicos, sociais, e que tem gerado em alguns lugares fome, mais pestes ainda, mais doenças ainda, isso tudo proclamado, profetizado pelo nosso Senhor Jesus. Quarto sinal que precede a vinda de Jesus: terremotos. Vocês viram lá em cima na nossa introdução quantos terremotos eu disse para os irmãos que aconteceu? Quantos eventos naturais aconteceram só no mês de junho, meus irmãos? Se formos voltar um pouquinho atrás, vamos ver quantos terremotos têm acontecido ao longo. Nos últimos 5 anos, quantos desastres ocasionados por terremotos têm acontecido? E os terremotos são sinais evidentes que precedem a volta de Cristo.
Então, terremotos é o quarto sinal, que também está no versículo 7. Logo após, meus irmãos, os anos que seguiram a morte de Jesus, foram registrados vários terremotos. Em Creta, em Roma, em Apameia, na Frígia, na Campanha, na Laodiceia, em Jerusalém. Vários foram os terremotos que aconteceram após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Todos os dias, meus irmãos, a terra treme. Todos os dias o planeta Terra tem tremores, tem terremotos. Isso não é dito por mim, isso é dito por cientistas. Tudo, meus irmãos, é considerado o princípio das dores. Observe que, logo no versículo 8, ele diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. Nós já vivemos vários séculos neste momento de princípio das dores, porque, embora o terremoto não tenha atingido a você, embora a fome possa não ter atingido a você, embora você possa não ter participado ativamente de um momento de guerra, nosso país não tenha participado em ataques e também sendo atacados por outras nações, mas, meus irmãos, quando olhamos para nações que estão envolvidas com fome, terremotos, eventos naturais catastróficos e guerras, nós vemos o quanto o princípio das dores para eles, de fato, é vivo. Portanto, nós, desde a morte e ressurreição de Cristo, já vivemos esse momento, meus irmãos, de princípio das dores. É um início das dores, é apenas um fio de início de todas as dores que nós veremos a passar no futuro. Por exemplo, quinto e último sinal destacado aqui por Cristo na sua palavra, no seu pequeno Apocalipse, está no versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição. O quinto sinal que precede a volta do Senhor Jesus é a perseguição sobre a sua igreja. Por exemplo, meus irmãos, quando o Evangelho de Mateus foi escrito, já aconteciam várias perseguições à igreja. Tiago já havia sido morto, Pedro e outros haviam fugido de Jerusalém e se abrigado em outros lugares. Os cristãos naquele período eram odiados por todos e morriam pelas mãos tanto de judeus quanto de gentios. As perseguições ao povo de Deus, elas se deram até o ano 300 depois de Cristo. Olha quanto tempo, meus irmãos, nós fomos perseguidos de uma forma feroz, sendo entregues à boca de leões e tigres, servindo esqueci a palavra, mas servindo como tochas humanas nas praças de Roma, sendo decapitados, pregados em cruzes, ao ponto de chegar um momento que não havia mais madeira em Roma para pregar os cristãos e levá-los à morte. Neste cenário, meus irmãos, neste cenário de perseguição, neste cenário de tragédia humana, surge a apostasia, surge a falta de fé, surge a desesperança. Hoje aqui no Brasil podemos ainda não sofrer perseguições como os cristãos chineses, por exemplo, sofrem. E temos visto nos últimos dias vídeos chegando da China, onde a polícia comunista tem tirado as cruzes do topo das igrejas, queimado Bíblias. A Bíblia é fiscalizada pelo governo comunista chinês, pelo Partido Comunista Chinês. Ela é alterada no seu contexto de acordo com a ideologia do comunismo. Quantos cristãos são perseguidos em Burkina Faso? Quantos cristãos são perseguidos, meus irmãos, no Congo, no Sudão, no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, no Egito?
Quantos cristãos hoje estão sendo perseguidos de forma velada na Europa? Esta semana mesmo que passou, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu prefiro nem dizer o nome dessa peça, ele declarou que precisa-se ter um marco ou uma lei que venha fiscalizar a fala religiosa. Vão querer agora criminalizar pregações. Meus irmãos, estamos vivendo momentos terríveis, talvez momentos bem próximos do que acontecia em termos de perseguição religiosa ao cristianismo nos tempos pós vida e morte e ressurreição de Jesus. Diante desse quadro, a apostasia ela vai tomar um lugar importante, não bom, mas importante em nosso meio, porque ela vai levar muitos cristãos a entrar em conflito com outros irmãos. E muitos, assim como foi em Roma, muitos serão delatores de irmãos, entregarão irmãos à morte, entregarão irmãos a prisões, porque não vão suportar o peso da perseguição ao nome de Jesus. Os versículos 10 a 12 são exatamente o retrato de todos os fatos que nos cercam, meus irmãos. Diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Os sinais estão aí, meus irmãos. Vimos aqui 5 sinais que precedem a volta de Cristo. Vimos 5 sinais que aconteceram próximos ao período de Cristo. E vimos esses 5 sinais que acontecem até hoje, agora no século 21. Jesus está voltando. Estamos preparados, meus irmãos, porque ainda estamos no princípio das dores. E quando as dores fortes chegarem, o que será de nós? Por isso, meus irmãos, Jesus diz, no versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas nós sabemos, meus irmãos, que Ele nos disse, persevere até o fim. Então você será salvo. Persevere na palavra, persevere nas orações. E se um dia você for preso porque é cristão, não entregue seu irmão, não apostate da sua fé. Morra por Cristo. Viva hoje por Cristo. E se necessário for, morra por Ele. Nós devemos nos preparar, conhecer a palavra, orar, ter intimidade com o Senhor, viver debaixo de um contexto de membresia, de corpo de Cristo na igreja. Não é, meus irmãos, para o nosso bel prazer. Não é, meus irmãos, para preenchimento de vazios em nosso coração, mas é uma preparação para o que está por vir. É uma preparação para a vida eterna, é uma preparação, meus irmãos, para preparar outros, a prepararem outros e a prepararem outros. Como ele diz aqui no versículo 14, depois de tudo isso será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e aí virá o fim. Segure-se no Senhor, agarre-se no Senhor, porque estamos só no princípio das dores. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele te escolheu para servir a Ele e para, se necessário for, em nome dEle, você também morrer. Porque o céu, quando olha a morte de um mártir, o céu entra em festa. Deus se alegra com a morte dos seus santos. Deus se alegra com a fé dos seus santos. Deus se alegra com a alegria dos santos em morrer pela causa de Cristo. Deus nos ajude, nos abençoe
e que todos esses sinais estejam, meus irmãos, identificados na tua vida. Não se engane, os sinais estão aí. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvamos o teu nome nesta manhã, na certeza, Pai, de que os sinais estão aí, aos nossos olhos. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Glórias a Ti por isso, Senhor. Aguardamos, ansiamos, estamos na expectativa da Tua volta. Pai, não demore, não demore, mas nos prepare para o que está por vir. Abençoe o Teu povo, aviva-nos, ó Deus, pela Tua palavra. Senhor, unja-nos com o Teu Espírito, ajuda-nos a cada dia sermos cristãos melhores para o serviço do Teu reino. É o que nós te pedimos nesta manhã. Abençoe o nosso retorno no próximo domingo. Guarda a vida da Tua igreja durante toda esta semana. Ajuda-nos em nossa preparação, para que o nosso retorno seja, ó Deus, em segurança e em paz, e alegremente louvando o Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.